Bom, então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo criminal que a gente promove toda semana. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos os presentes, os alunos que sempre estão aí nos acompanhando. Um agradecimento especial também ao meu companheiro aí de jornada, de batalha aqui na instituição, Robson, né? Toda quinta-feira estamos aí. Agradecimento especial também, uma saudação especial ao meu querido amigo Bernardo. O Bernardo aí topou falar com a gente um pouco hoje sobre o futuro do direito penal. O Bernardo vem desenvolvendo aí diversas atividades de pesquisa, de produção de conhecimento na área, né, sobre o futuro do direito. Então, antes de passar a palavra, eu vou fazer uma breve apresentação do Bernardo. Tá? O Bernardo, ele é mestre em Ciências Criminais e especialista em Ciências Penais pela PUC. Ele é membro de diversas comissões, né, tanto da OAB de São Paulo, da OAB do Rio Grande do Sul. Ele é membro fundador do Instituto Compliance Brasil. Ele é cofundador agora de um novo projeto que ele está encabeçando, que é a Futurídica. O Bernardo é professor convidado em diversos locais, na ESA, na Fevale. Ele é diretor do canal Ciências Criminais, né, advogado criminalista. O canal Ciências Criminais aí que a gente está sempre recomendando para os nossos alunos, né? Vale a pena sempre acessar, uma grande plataforma de compartilhamento do conhecimento jurídico em ciências criminais. Então, Bernardo, seja muito bem-vindo. Tá? Eu vou passar antes a palavra aí para o Robson fazer suas considerações e daí a gente já pode iniciar o nosso bate-papo. Robson, contigo. Obrigado, Bruno. Também quero desejar aqui uma boa tarde a todos, tá? O Bruno, estamos aí no projeto Desencarcerando, né? E todas as quintas-feiras promovendo o bate-papo criminal. Quero agradecer, Bruno, pela tua disponibilidade também, né? Por estar sempre à frente do projeto, pensando novos, né? Sempre novas atividades. Agora, em breve, nós teremos o segundo congresso, né, em Ciências Criminais na Sociedade Contemporânea, que você encampou já desde o ano passado, e agradecer a presença aqui do professor Bernardo. Eu sou um fã do professor Bernardo, vou curtindo sempre os posts dele, né, no Face, e vou ali cada vez que eu olho alguma coisa sobre direito e novas tecnologias, eu vou me inquietando cada vez mais, às vezes eu até, que conforme o dia eu nem leio, eu vou ler só no outro dia. Mas é uma satisfação, professor Bernardo, tê-lo aqui conosco, tá? Quero externar aqui meu agradecimento e espero que possamos, em outros momentos, também tê-lo junto conosco, tá? Agradecer em especial também aos nossos alunos, Bruno, e eu acho que passa a palavra, então, ao Bernardo para as suas considerações. Obrigado. Excelente, professor Robson, um prazer estar aqui podendo participar. Professor Bruno, imensa satisfação aqui estar participando desse projeto. O Bruno aí já é um amigo, colega de longa data, já temos várias iniciativas em conjunto. Tive a oportunidade de escrever agora na obra que ele está organizando sobre o Black Mirror, né, uma obra aí sensacional que está saindo. Recomendo aí excelentes textos que trazem essa visão do direito, tecnologia, inovação, e esses olhares, né, o que as pessoas falavam antes que era, isso é muito Black Mirror, né, há algum tempo atrás, agora todo mundo está imerso nesse novo contexto pós-pandemia, que está desafiando a todos nós, profissionais do direito, advogados, estudantes, e trazendo muitas transformações. Pessoal, o tema que eu vou falar aqui hoje, né, é o futuro do direito penal. Eu preparei aqui uma apresentação, vou abrir ela com vocês. Mas quero também não só falar sobre direito penal, mas também sobre essas novas tendências, novas práticas que estão afetando a atividade de todos nós, né, enquanto estudantes, enquanto profissionais. Sem dúvida, a pandemia está nos desafiando, nos oferecendo novos olhares, novos desafios e também novas oportunidades. É sobre isso que eu quero falar numa conversa aqui com vocês. E fiquem à vontade a qualquer momento também para me interromper. A ideia é que seja aqui uma conversa, perguntem se tiverem dúvidas. A ideia é que nós possamos aqui debater cada vez mais. Então, eu vou abrir aqui, deixa eu ver se está funcionando certinho.
Professor Bruno, só confirma se está funcionando aí para vocês a apresentação. Tá sim, Bernardo. Tá, a gente está visualizando. Tá ótimo, então. Então, pessoal, fiquem à vontade, como eu falei, para me interromper aqui, para perguntar. Eu não consigo ver aqui o chat, né, mas o professor Bruno aí pode fazer as perguntas aí por vocês, ou mesmo vocês abrirem o microfone e perguntar. Mas o que eu preparei aqui para vocês hoje, então, uma conversa aqui sobre o futuro do direito penal, né, o futuro que vem sendo um dos meus objetos de estudo. Eu há bastante tempo tenho estudado esse tema, e nós estamos fundando agora, justamente, eu e o Felipe Moreira de Oliveira, uma EdTech, a Futurídica, voltada para preparar os profissionais para o futuro do direito, né? Então, o tema, depois eu vou falar brevemente sobre isso, mas a ideia aqui é trazer algumas inquietações sobre o futuro, né, conectado com as novas tecnologias, novas práticas punitivas e uma série de outras transformações que vem acontecendo. Eu, atualmente, o Bruno já me apresentou ali brevemente, mas caso vocês não me conheçam, hoje eu tenho atuado em várias frentes, como advogado, como empreendedor, como professor. Aqui são algumas das faculdades e projetos que eu estou encabeçando, né? Hoje, muitos de vocês me conhecem do canal Ciências Criminais, que é hoje o maior portal de ciências criminais da América Latina, fundado aí há pouco mais de 5 anos, e vem trazendo conteúdos de alta relevância para quem gosta da área, de pesquisar mais sobre direito penal, processo penal, ciências criminais como um todo, né? Tenho participado de algumas iniciativas vinculadas à Vigiló, que é um campo do conhecimento que tem crescido cada vez mais aqui no Brasil, que envolve uma nova dinâmica de apresentação das petições, dos contratos, né, repaginação, assim, dos documentos jurídicos, como forma de melhor passar as nossas ideias aos magistrados, aos destinatários das mensagens, né. Também tenho participado agora de algumas universidades como professor convidado, né, também estou agora coordenando a pós-graduação em Direito Digital da São Judas Tadeu de Porto Alegre, e tenho também uma iniciativa juntamente com o Alexandre Moraes da Rosa, que é o Legal Driver, que é um podcast semanal que nós trazemos ali todas as segundas-feiras às 18 horas, experimentação prática de soluções tecnológicas oferecidas por Lautechs e Legaltechs brasileiras. Então, empresas que oferecem hoje soluções tecnológicas para o mercado jurídico, nós fazemos esse teste, essa experimentação, e compartilhamos todas essas ideias, as funcionalidades, botões, para que os ouvintes possam ter uma dimensão ampla. Então, para vocês que querem futuramente advogar, seja qual for a área de atuação, vocês podem acompanhar esse podcast desde já e ficar atento por dentro do que tem já no mercado de soluções tecnológicas que podem auxiliar a profissão como um todo, né? Advocacia, e também pensando, quem quiser saber mais do mercado jurídico como um todo, como ele está se transformando. E juntamente com isso, pessoal, aqui faz uma breve cronologia, né? Eu venho pesquisando já há bastante tempo as intersecções entre direito, tecnologia e inovação, e sempre conectando aqui ao longo da minha trajetória acadêmica a pesquisa com o direito penal e as ciências criminais, né? Então, em 2009, eu trabalhei ali no meu TCC, na graduação, sobre criminalidade informática, né? Na época pouco se falava sobre esses crimes. Em 2014 eu publiquei um livro que é fruto da minha dissertação de mestrado sobre monitoramento eletrônico, né? Também um tema que na época pouco se falava, era muito embrionário ainda. Hoje nós vemos mais estudos sobre isso, mas eu fiz uma pesquisa nacional envolvendo, então, uma análise de todos os estados da federação, como estavam aplicando já essas novas ferramentas de monitoração eletrônica. Em 2016, eu fundei um site chamado Futuro Exponencial, que traz uma visão sobre novas tecnologias conectadas ao futuro. Em 2017, eu publiquei um livro que também foi fruto de várias colunas do canal Ciências Criminais, trazendo esse grande eixo temático, que é o direito, tecnologia e práticas punitivas. Então, esse livro vocês podem acessar gratuitamente na Amazon. Basta acessar lá, digitar meu nome, o nome do livro, vocês podem acessar gratuitamente esse conteúdo, e traz vários temas ali correlatos, como drones, novas tecnologias, crimes do futuro, nanotecnologias, e uma série de temas, então, conectados que estão agora cada vez mais desafiando nós, enquanto profissionais do direito da advocacia. Em 2019, ano passado, eu fundei o meu site pessoal, que é bernardoazevedo.com, onde eu trago vários conteúdos diários sobre direito, inovação e novas tecnologias. Então, vocês podem acessar meu site, lá tem muito material, muita informação, tudo gratuitamente, vinculado a esse grande eixo temático. E quando a gente fala, pessoal, em futuro, né, não tem como dissociar o contexto atual que nós estamos vivenciando, e essa imagem, ela simboliza, de alguma forma, esse boom, né, essa explosão que nós estamos experimentando. Alguns tiveram já
uma experimentação lá em março, quando iniciou a pandemia, né, aqui no nosso isolamento, regime de isolamento social. Outros tiveram uma experiência em abril, outros em maio, outros estão ainda experimentando isso, né, outros profissionais já se adaptaram, enfim, nós estamos experimentando várias sensações, né. Eu conversava com muitos colegas sobre esse tema, como um todo, né, tem casos de problemas mentais, né, caso de depressão, enfim, tem vários desafios que nós estamos enfrentando, então essa imagem, ela absorve um pouco desse boom, dessa explosão que nós estamos experimentando enquanto profissionais, enquanto estudantes como um todo, né. E quando eu falo sobre futuro, eu gosto de trazer um conceito muito interessante, escrito na década de 60 pelo professor Alvin Toffler, né, hoje já falecido, mas foi um dos maiores futuristas aí de todos os tempos, que ele traz um conceito, né, e a obra é homônima, então, Choque de Futuro, um trabalho dele que vale a pena vocês conferirem, que ele traz uma definição de choque de futuro como uma esmagadora tensão e desorientação a que induzimos os indivíduos quando sujeitamos a um excesso de mudança em muito pouco tempo, né? E essa obra, que foi escrita no final da década de 60, início da década de 70, ela pode perfeitamente ser adequada, esse conceito ser adequado, né, para a realidade presente que nós estamos experimentando, né? Ele conceituava o choque de futuro como absoluta desorientação trazida pela chegada prematura do futuro. E, de certa forma, nós, agora, nesse momento da pandemia, nós estamos experimentando, né, essa aceleração, né? O futuro está chegando antes para nós. Por que eu digo isso? A adoção de novas tecnologias, novas práticas, que muitas vezes eram imaginadas ou pensadas só daqui a anos, estão agora sendo incorporadas, mesmo assim, sem muito juízo de valor, ou seja, sem muita análise, sem muita experimentação, tudo para poder solucionar esse problema momentâneo que nós estamos vivenciando, né? E o choque de futuro é muito interessante, esse conceito, e eu gosto sempre de comparar ele, para fins didáticos, com o choque cultural, né, para que a gente possa ter uma ideia bem do que ele quis representar aqui, o Alvin Toffler. Eu dou um exemplo bem claro, quando eu viajei alguns anos para Buenos Aires, e quando a gente vai para outra cidade, outro país, a gente sempre tem um certo estranhamento, né, daquela cultura, aquele novo ambiente, aquelas novas sensações que nós estamos experimentando. E quando eu fui para Buenos Aires, eu lembro que uma hora eu fui fazer as compras no mercado, e após colocar as compras ali, passar pelo caixa, não tinha aquelas sacolas plásticas, né, que é tão comum, pelo menos aqui no Zafra, em Porto Alegre, onde eu resido, quando a gente termina ali as compras, sempre tem as sacolinhas plásticas, e aí a própria moça do caixa, o rapaz do caixa, te auxilia a colocar as compras. E lá em Buenos Aires, eu fiquei, assim, um pouco estranhando aquela sensação, cadê as sacolas plásticas? Não tinha sacolas plásticas, nem de pano, não tinha nada. E depois eu fui tomar conhecimento que lá eles têm uma outra política que eles estão abolindo as sacolas plásticas, né, para fins, assim, de ambientais, sustentabilidade, etc. Então, ali eu tive um certo estranhamento e eu fiquei, assim, um momento sem saber o que fazer, né, por conta de uma situação que eu nunca tinha experimentado, ou seja, eu tive um estranhamento, né, naquele novo contexto. Então, esse é um choque cultural que eu experimentei ali em Buenos Aires. E a diferença essencial é que, enquanto o choque cultural, nós sempre temos a possibilidade de voltarmos à nossa cidade, né, eu posso voltar para Porto Alegre e sei que lá vai ter as sacolas plásticas, que eu vou encontrar no Zafra, aquela experiência que eu sempre quis ter, por exemplo. No choque do futuro, que é esse conceito do Alvin Toffler, nós não conseguimos voltar ao status quo anterior, né? Então, no choque cultural, eu consigo voltar para Porto Alegre e vou ter aquela experiência de sempre. Aqui, nesse exemplo que ele traz, no choque do futuro, eu não consigo voltar ao mundo que era antes. Tudo isso para dizer, né, que esse momento que a gente está experimentando, e muitos acreditam piamente que nós não vamos aprender nada dessa experiência, que tudo vai voltar a ser como era antes, né, após uma cura, né, uma vacina, etc., né? Tudo para simbolizar essa grande ideia do choque futuro. Então, na minha concepção, e a concepção de vários profissionais, o mundo não vai ser mais como era antes, né? Não vai ser a mesma experiência de antes, tudo mudou, o comportamento está mudando, como eu vou falar um pouco mais adiante. Então, essa visão é muito importante, que o Alvin Toffler traz, né? E aqui, esse trecho eu retirei da obra dele, né, que poderia ter sido escrita num artigo da semana passada, ou mesmo do mês passado, que ele diz o seguinte, né, imagine não apenas um indivíduo, mas toda uma sociedade, toda uma geração transportada repentinamente para esse novo mundo. O resultado é sua desorientação em massa, o choque do futuro em larga escala. Ou seja, nós estamos sendo desorientados por todo esse contexto da pandemia, que está desafiando a todos nós profissionais e estudantes.
Então, a pandemia, pessoal, ela está nos desorientando e, ao mesmo tempo, antecipando o futuro, né? Antecipando novos amanhãs. E mudanças que nós imaginávamos, e até mudanças que nós nem imaginávamos, né, que seriam pensadas, estavam sendo pensadas, germinadas para daqui a anos, estão agora sendo antecipadas. Então, vocês devem ter visto já várias matérias, várias notícias. Vou dar um exemplo aqui do Judiciário, né? O Judiciário falando pela primeira vez na história uma sessão online de julgamento acontece no tribunal tal, né? Pela primeira vez na história desse tribunal acontece tal situação. Quer dizer, isso já acontecia em várias indústrias e setores, mas por alguma razão no direito, que é mais refratário às novas tecnologias, isso não acontecia. Então, os tribunais divulgando essas manchetes, essas matérias, como algo inédito, né? Sendo que em vários outros locais já era uma realidade. E também eu faço aqui só uma citação do Yuval Harari, que é um autor que é excelente também, que recomendo que vocês todos leiam as obras dele, Homo Deus, Homo Sapiens, né, que ele trouxe uma entrevista logo depois da pandemia, ali, que iniciou ali por março, um pouquinho antes de abril ali. Ele disse uma frase que me marcou bastante quando eu li a entrevista dele, que em tempos normais, governos nunca concordariam em realizar tais experimentos, mas esses não são tempos normais. Ele quis dizer que muitas tecnologias e ferramentas que estão agora sendo incorporadas massivamente, né, não seriam normalmente, porque precisariam de mais burocracia, mais experimentação, mais testes, e acabaram sendo incorporadas por conta desse cenário que nós tivemos que lidar e resolver, e assim por diante. Então, em tempos normais isso nunca aconteceria, mas esses não são tempos normais, né, que agora a gente está já revivendo, melhor dizendo, experimentando já uma certa liberação, aqui as pessoas já estão indo mais para as ruas, mas acontece que ainda nós temos essa, nas mais diversos indústrias e setores, já essa transformação que aconteceu e não vai voltar como era antes. Então, a pandemia ela está acelerando o futuro do direito cada vez mais e desafiando a todos nós, enquanto profissionais, enquanto advogados, estudantes, a essas novas dinâmicas, né, novos olhares, novas mentalidades que nós precisamos se adaptar agora a esse novo contexto. Então, aqui só para exemplificar rapidamente, pessoal, o Poder Judiciário, né, eu tinha falado já essas manchetes que trazem primeira vez na história, né, essas matérias que trazem alguma transformação após tanto tempo parado, né. Então, aqui eu só trago rapidamente alguns exemplos aqui, trazendo uma perspectiva como advogado, o que nós estamos experimentando, né, da parte também, o judiciário realizando, mas nós também, enquanto advogados, experimentando. Então, só para dar um exemplo, aqui nós temos hoje 4 tipos de audiências, né. Então, antes da pandemia, nós tínhamos só as audiências presenciais, né, e raramente umas audiências com videoconferência e tudo mais, e agora nós temos esses 4 modelos de audiências, né. Então, audiência remota com o magistrado na sua residência, então, vários acontecimentos várias imagens têm circulado nas redes sociais, também os magistrados conduzindo as audiências em casa, outros vão para o tribunal para manter a liturgia, né. Eu até recentemente compartilhei uma foto do magistrado no estado norte-americano, né, sozinho, uma sala vazia, né, uma sala gigantesca, e ele sozinho conduzindo uma audiência, então, dentro do tribunal, né, e as demais partes nas suas residências. As audiências híbridas, que é o modelo que tem sido adotado, então, parte das pessoas na sua residência, parte das pessoas dos atores judiciários no tribunal e assim por diante, e as audiências presenciais, que já estão agora voltando a acontecer com todas as cautelas de segurança. Somado a isso, nós temos as questões relacionadas às sustentações orais. Então, tem sido um grande desafio, sobretudo para os advogados, né? Então, o modelo tradicional, nós iríamos lá diante dos desembargadores, fazer a sustentação oral, e agora tem essas duas novas práticas, né? Ou seja, eu falando como estou falando para vocês aqui numa sustentação oral por videoconferência, né? Uma fala por videoconferência, e a sustentação oral gravada, que é a grande crítica dos profissionais da advocacia, né? Porque envolve, muitas vezes, abrir mão de uma certa... da defesa técnica como um todo, né? Por que isso? Porque os profissionais na sustentação oral gravada teriam que previamente gravar o conteúdo aqui nos seus celulares, respectivos celulares, e mandariam esse conteúdo para o desembargador, o magistrado apreciar. Só que na prática não é possível fazer aqui uma parte, né? Ou seja, se o magistrado fazer uma leitura equivocada, falar um dado equivocado durante ali a sessão de julgamento, nós não poderíamos fazer aqui uma interferência, uma questão de ordem, né? Então, esse é um grande problema relacionado à citação oral gravada. Somado a isso, nós não temos uma certeza, uma garantia de que o magistrado vai, de fato,
acessar esse conteúdo, ou seja, que ele vai parar para assistir uma sessão oral de 15, 10 minutos e assim por diante. Então, são problemas que antes não eram debatidos, não eram discutidos, e agora estão sendo cada vez mais questionados aí pelos próprios profissionais da advocacia. E também a grande polêmica aí que envolve, sem dúvida, os tribunais do júri, né? O tribunal do júri, os julgamentos do tribunal do júri. Muitos estados estão agora com esse dilema para resolver, né? Inclusive outros países, eu tenho acompanhado a experiência de outros países em relação a isso. Eu até compartilhei agora recentemente uma notícia sobre a Escócia, né? A Escócia vai realizar agora os julgamentos do tribunal do júri em cinemas, né? Em salas de cinema. Basicamente, eles vão colocar os jurados no cinema, né, separados em poltronas com distanciamento adequado, e eles vão acompanhar os jurados, então, vão acompanhar todo o julgamento por meio da tela de cinema, que vai ser repartido em quatro assim, etapas, 4 momentos. O jurado vai poder ver o juiz lá em cima, na direita lá o advogado, o promotor, e assim por diante. E os demais atores judiciários vão permanecer no tribunal para fazer a sessão. Então, é um modelo híbrido que está se criando, e, ao mesmo tempo, tem vários estados e vários países que não sabem exatamente o que fazer, né? Como manter os júris nesse momento que envolve um distanciamento social, que envolve, né, uma questão de cautela, aqui, de segurança, né? Então, é um debate muito interessante, né, ao mesmo tempo polêmico, que vem sendo trazido aí por conta desse cenário de pandemia. Então, sem dúvida, né, eu vejo colegas criminalistas com as mais diversas posições, então tem colegas que são totalmente favoráveis ao Tribunal do Júri Virtual, por conta de que o cliente está preso, ele precisa, então, ir a julgamento, e tem profissionais que são totalmente contras, porque ali no júri virtual não tem possibilidade de fazer, criar empatia com o jurado, né, enfim, aquela questão toda que só presencial seria possível. Então, são vários questionamentos aqui que eu trago apenas a título de exemplo, relacionados a esse tema do Tribunal do Júri. E somado a isso, pessoal, também a própria advocacia, né, está enfrentando vários desafios, vários obstáculos agora nesse momento de pandemia. Então, eu tenho conversado com muitos profissionais da advocacia, criminais, não criminais também, e tenho enfrentado esses desafios tanto na captação de clientes, né, na questão das novas práticas, os clientes que não estão acostumados com a nova dinâmica de atendimento virtual, né, por videoconferência, fazer essas reuniões como a gente tem feito no dia a dia, né, no Zoom, no Google Meets, etc. Então, eles estão experimentando na pele os impactos desse novo contexto, né? E eu vejo aqui 2 escolhas pontuais, né? Eu vejo colegas que estão adotando uma linha de que querem voltar esperando que as coisas voltem a ser como era antes, né? Então, vários profissionais, colegas que eu conversei, estão falando, Bernardo, isso aí vai passar, é só um momento, é só uma crise, mas logo vão descobrir uma vacina, logo vai resolver o problema, e vai voltar tudo como é antes, eu vou voltar para o meu escritório, vou ter os meus clientes de sempre, e assim por diante, né? Só que o problema dessa mentalidade, pessoal, já adiantei um pouco mais cedo ali, o problema todo, né, e aqui eu trago uma citação do Jay Herton, que é um profissional que escreve num site que eu gosto muito, que é o law.com, que ele traz aqui um olhar muito, muito claro, né, que desde como e onde as pessoas trabalham até mudanças nos comportamentos de compra dos clientes, não há como voltar ao status quo anterior ao Covid-19. Por que isso? Eu falava esses dias com uma live com uma colega, justamente, a gente está aprendendo tanta coisa aqui nesse momento, já são 6 meses nesse regime de isolamento social forçado, enfim, é pouco provável que, quando isso passar, né, os efeitos cessarem, a gente não tire nada desse aprendizado, quer dizer, nós não vamos fazer as mesmas coisas de sempre, né. Então, tem vários profissionais que já estão olhando, né, esse contexto, né, e, olha, vai ser assim por muito tempo, ou por mais um tempo, então, é o momento agora de se atualizar, de se adaptar, ou de mudar algumas práticas para que a gente consiga seguir no mercado, que está cada vez mais competitivo, né. Então, essa ideia de que o velho normal, e aqui tem várias expressões que as pessoas usam, velho normal, velho presente, né? O fato é que não mais existe esse contexto. Nós estamos passando um momento de transição que muitos chamam de novo normal. Só que essa concepção de que vai ser tudo como era antes, né? Na minha visão e de vários colegas, profissionais, especialistas também, isso não é possível, né? Nós não vamos voltar ao status quo anterior. Então, no meu entender, a gente tem uma outra dinâmica, um outro olhar que eu já passo desde agora para vocês sobre esse tema, né? Muitos de vocês acredito que querem seguir na advocacia, talvez outros querem seguir o cargo público, enfim, mas aqueles, sobretudo, que querem seguir na advocacia é aceitar esse momento de crise, né? Para encontrar novas maneiras de fazer negócios que atendem às demandas atuais, né? Então, um novo olhar relacionado
a essas práticas. E esse olhar eu acho fundamental nesse contexto, sobretudo para que quando esse momento passar, que eu acredito que o momento vai chegar, a gente tenha já, não espere esse momento chegar, a gente já faça agora, então, novos contatos, novas práticas, novas ideias, coloquemos em prática novas ideias para que a gente possa alçar voo nesse mundo jurídico que está cada vez mais competitivo. Então, pessoal, aqui eu trago, né, uma ideia, e até, Bruno, aqui é uma atividade para o pessoal também que está nos acompanhando aí. Aqui, esse senhor aqui está... Pergunta até para o pessoal o que esse senhor, vocês acham que ele está fazendo aqui, né? Qual que seria... O que é a função dele, o que ele está fazendo aqui? Se alguém quiser dar um chute aí. Alguém quer dar um palpite da profissão desse senhor? O Clóvis disse que eles estão acordando as pessoas. Ele está acordando as pessoas. Isso aí, acertou o Clóvis. Esse aí, pessoal, é uma profissão já extinta, né? Esse aí é o acordador, o despertador humano, né? Uma profissão que teve muita valia, muita serventia por muito tempo. E não tem mais nenhum sentido hoje em dia, né? Nós temos aí os despertadores, temos os nossos celulares para essa finalidade. Então, basicamente, esse senhor aí, ele era contratado para ir no horário combinado e ele ia lá, batia no ouvido da pessoa até a pessoa acordar. Então, era uma prática antiga, né, que teve muito sentido, mas não faz mais nenhum sentido atualmente. Então, nós não podemos acreditar que tudo será como era antes, né? E aqui também nós temos outra profissão, essa que é um pouco mais fácil, né, que esse aqui é um acendedor de lampião, de lamparina, enfim, que também tem uma profissão que foi bastante útil, né, por muitos anos e hoje não faz qualquer sentido, né? Tudo para simbolizar, então, que nós não podemos ficar apegados a essa ideia de status quo anterior, né? Então, o mundo do direito, né, o mundo do direito penal, do processo penal, ele não vai ser mais como era antigamente, e essa é uma visão que eu sempre gosto de trazer para que a gente fique alinhado com essa ideia, esse novo contexto, né? E, consequentemente, a gente pense, a partir daí, as novas práticas, as novas ferramentas que nós podemos utilizar enquanto profissionais. Então, pessoal, essa é apenas faço título de introdução, né? Claro, eu acho que é importante contextualizar a questão da pandemia, né? Enfim, que está desafiando a todos nós, enquanto profissionais, enquanto estudantes. Mas quando a gente fala sobre futuro e, sobretudo, assim, sobre tecnologia, né? Que vem trazendo, ao mesmo tempo que a tecnologia traz benefícios, ela também traz muitos desafios, né? Inclusive práticas criminosas. Então, eu vou falar um pouco sobre isso também. Mas quando a gente fala sobre a tecnologia, sempre é interessante trazer esses três propulsores da mudança, e aqui eu trago uma visão do professor Richard Susskind, que é um dos maiores especialistas aí quando o assunto é futuro do direito, futuro da advocacia, que traz esse olhar de que nós estamos sendo impactados por três grandes propulsores, né? A tecnologia, sem dúvida, é o mais importante deles, que desafia todos nós, mas tem dois grandes propulsores que estão desafiando, né, o direito e, sobretudo, os profissionais da advocacia, né, que é basicamente o desafio do mais por menos e a liberalização dos serviços jurídicos. Aqui, só para contextualizar, né, o desafio mais por menos hoje, ele vem muito nessa linha conectada com as novas tecnologias, os aplicativos como Uber, Airbnb e outros que hoje são tão utilizados e nos permitem realizar muitas atividades de forma fácil, né, pagando pouco. Então, só para dar um exemplo, né, eu me lembro, eu fazia antes do Uber e do 99, esses outros aplicativos, uma corrida de táxi da minha casa até o aeroporto, dava ali em torno de R$50, R$60, né? Hoje, com a mesma corrida de Uber, eu faço talvez por R$18. Então, aqui teve uma redução, né, do valor, e vocês todos estão usando esses aplicativos diariamente, pedindo comida, pedindo caronas, enfim, etc. Isso, consequentemente, vem afetando a dinâmica toda de compra e a dinâmica como os clientes operam, né? E, consequentemente, isso vem sendo trazido cada vez mais para o direito, sobretudo para a advocacia. Da mesma forma que o cliente consegue resolver problemas pagando menos, ele vem com essa ideia, essa perspectiva para dentro do escritório de advocacia, ou seja, ele quer resolver mais por menos, ou seja, ele está exigindo do profissional mais qualidade no serviço por menos, né, pagar menos cada vez mais. Então, essa lógica, ela já vem, assim, muitos dos exemplos como Uber, Airbnb, que são aplicativos
que nós utilizamos diariamente, e essa mesma lógica então vai chegando no contexto sobre a advocacia. Ao mesmo tempo, nós temos um desafio, outro driver da mudança, que é a liberalização dos serviços jurídicos. Eu recentemente compartilhei algumas matérias que trazem agora o olhar de que profissionais não advogados, por exemplo, podem prestar serviços jurídicos. Então, agora 2 estados norte-americanos, como Arizona e Utah, fizeram agora transformações, né, na sua legislação para permitir que profissionais que não são advogados possam oferecer serviços jurídicos. Aqui no Brasil, essa discussão está muito embrionária ainda, mas seria aqui a ideia dos paralegais. Aqui eu sempre cito o exemplo se vocês assistiram aquela série Suits, né, tinha a Rachel era uma paralegal, né, era uma profissional que não era advogada, mas ela assessorava ali os profissionais do escritório. Então, aqui teria a discussão de que futuramente nós vamos ter aqui os paralegais, profissionais que não são advogados, mas poderiam oferecer também serviços jurídicos. E aqui um debate muito polêmico, muito complexo, dá inclusive um excelente tema aí de TCC, trazer esses olhares, né, porque tem vários países já que estão adotando essa flexibilização, né, essa liberação de serviços jurídicos, como País de Gales, como Londres, estão adotando essas políticas para que não advogados também possam exercer as práticas jurídicas, né. Isso aqui, ao mesmo tempo, tem debates. Aqui no Brasil, nós tivemos projetos de lei, não passaram, né, a OAB se posicionou contrário a essa prática, mas, ao mesmo tempo, é um drive da mudança que vai chegar mais cedo ou mais tarde, novamente, no Brasil, com tudo, e nós vamos ter que ter um debate aqui adequado em relação a isso. Então, esses são 2 grandes propulsores, né, e nós temos o maior deles, que é a tecnologia, né. A tecnologia está oferecendo aos profissionais muitos benefícios, e, ao mesmo tempo, trazendo novas práticas criminosas que acabam influenciando a todos nós, né. E aqui eu trago sempre, eu gosto de trazer essa imagem, e até eu deixar para o pessoal também tentar fazer a associação, Bruno. Aqui eu trago um astronauta, né, e na frente aqui um celular. E eu sempre gosto de perguntar para as pessoas qual que é a relação entre esses dois objetos, esses 2 itens, né, se o pessoal quiser dar um palpite aí também. Ninguém aí, Bruno? Por enquanto, ninguém. Não vai estar, claro. O rapaz ali que chutou antes, ali não quer dar um palpite? Mas eu vou avançar aqui, depois o pessoal também fica à vontade para me interromper. Mas aqui, pessoal, basicamente, né, por que eu trago aqui um astronauta e um celular na frente, né? Basicamente porque hoje nós temos mais poder computacional aqui nos nossos smartphones, nos nossos celulares, que a NASA tinha em 69, quando colocou o homem na Lua. Então, vocês podem procurar essa informação na internet, já tem vários materiais sobre isso, né? Quer dizer, então, hoje nós temos mais poder computacional que toda aquela estrutura tinha, né? Em 69, quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin e Michael Collins foram para a Lua, né? E Michael Collins ficou lá sobrevoando a Lua, e os 2 pisaram na Terra. Então, quer dizer, nós temos hoje muito poder computacional nos nossos smartphones. Isso, consequentemente, vem trazendo muitos benefícios, e, ao mesmo tempo, né, incentivando a prática de crimes, né, por grupos organizados, por profissionais e assim por diante. E tudo porque, né, pessoal, e quando eu falo aqui sobre tecnologia, também gosto de conectar esses temas com a nossa mentalidade como um todo, né? Porque nossos antepassados, eles tinham um olhar, né, local e linear sobre o mundo, né, sobre os acontecimentos. Então, basicamente, hoje nós estamos vivendo num mundo exponencial, mas naquela época era um mundo local linear, que tudo acontecia à distância de um dia de caminhada, as coisas não mudavam muito do dia para a noite, né? Ao longo dos séculos, ao longo dos anos, nada acontecia de tão diferente, né? Então, essa mentalidade local e linear era a mesma mentalidade que nossas arquiteturas cerebrais foram formatadas. Quer dizer, o nosso cérebro é baseado nesse hardware, né? Nesse hardware e também software, né? Antigo, né? Quer dizer, nós temos esse olhar até hoje. Em compensação, nós temos hoje um mundo exponencial diante de nós, né? Um mundo que muitos chamam de VUCA ou VICA, né? Que seria um mundo volátil, incerto, ambíguo, complexo, né? Que vem agora acelerando e potencializando todas as novas tecnologias. E quando a gente fala em crescimento exponencial também, e mundo exponencial, eu sempre gosto de fazer um exercício aqui para a gente poder compreender, né, o quão grande é hoje o crescimento da tecnologia e, consequentemente, ao mesmo tempo que se trazem muitos benefícios, né, em relação a ela, também se trazem aí muitos desafios, né. E aqui eu gosto de fazer um exercício também
é legal de fazer isso aqui pessoalmente, né, pessoal? Mas como não é possível, e aqui também eu deixo para o pessoal tentar adivinhar, mas aqui, pessoal, basicamente, né, quando eu falo em crescimento exponencial, a gente tem que ter a ideia de que o crescimento linear é o que a gente está acostumado, né? Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui nós temos uma dinâmica de crescimento exponencial, que é a mesma dinâmica que as tecnologias estão crescendo atualmente, né? Então, aqui o exercício que eu quero fazer com vocês é bem rápido também, mas para dar um tom, né, uma dimensão desse crescimento, de como as tecnologias estão hoje avançando. Então, basicamente, se nós tiver, vamos imaginar que essa folhinha de papel aqui, ó, tenha 0,001 centímetros, que seria mais ou menos a espessura de uma Bíblia, né, algo bem fininho, então. Então, a cada vez que eu dobro essa folha no meio, ela vai dobrar a sua espessura, né? Deixa eu só tirar aqui. Então, dobrando uma vez, eu vou ter 0,02, dobrando mais uma vez 0,004, mais uma vez 0,008. A dúvida é, devo deixar para o pessoal também adivinhar aqui. Se fosse possível, pessoal, dobrar essa folha 45 vezes, qual que seria a altura, no entendimento de vocês, que ela chegaria, né? Hoje um ser humano consegue dobrar no máximo 7 vezes aqui, ó, 7, talvez 8 no máximo, né? 7, 6 vezes aqui, 7 vezes conseguir. Tá? Mas se fosse possível aqui, esse exercício é para desafiar a nós, para pensarmos sobre isso. Se fosse possível dobrar 45 vezes essa folha de papel, qual seria a altura dessa torre de papel? Alguém quer tentar adivinhar essa pergunta? A Mariana disse que iria até o espaço. Até o espaço? Alguém acha que é mais ou que é menos, pessoal? Eu sempre gosto de dar o exemplo daquele prédio lá, o Burj Khalifa, lá em Dubai, né? Aquele filme do Missão Impossível, acho que é o 4, que ele subiu ali, o Tom Cruise, que ele é o maior prédio do mundo, né? Vocês acham que seria maior ou menor que aquele prédio lá? Só a Mariana? Só a Mariana. Tá. Então, vamos fazer juntos essa brincadeira, pessoal. Então, aqui a ideia é mostrar o poder do crescimento exponencial, né? Que é o crescimento que a tecnologia hoje vem experimentando. Então, basicamente, eu pedi para vocês imaginarem 45 dobras dessa folha de papel, tá? Sendo que a cada dobra, ela dobra a sua espessura. Então, quando eu dobro 25 vezes essa folha de papel, vocês podem fazer na calculadora isso, tá? Se tiver alguma dúvida. Dobrando, eu consegui dobrar 7 vezes, né? Então, vocês vejam que não foi muito além, assim, de um pouco mais de centímetro, talvez. Mas se eu dobrasse 25 vezes essa folha de papel, eu chegaria nessa altura, 375 metros, que é mais ou menos ali o Empire State Building. Se eu dobrar essa folha de papel 30 vezes, eu vou chegar mais ou menos na altura, ali na latitude que os aviões comerciais sobrevoam, né? 10 mil metros de altitude. Então, dobrando apenas 30 vezes essa folha de papel aqui, que começou em 0,001 centímetros. Se eu dobrar 40 vezes, a Mariana deu o palpite ali, né, de chegar no espaço. Eu dobrando 45 vezes essa folha de papel, eu chegaria mais ou menos aí a 11 mil quilômetros, que é a altura que se colocam os satélites em órbita, né? Mas eu pedi para vocês 45 vezes, né, pessoal? Então, 45 vezes para imaginar essa folha de papel aqui. A Mariana aí acertou, então, em parte, né? Só que com 45 vezes eu vou um pouco mais que isso. 45 vezes, pessoal, eu vou além da Lua. Porque a distância entre a Terra e a Lua tem 384 mil quilômetros. E eu dobrando 45 vezes essa folha de papel aqui, que começou em 0,001 centímetros, eu vou além de 400 mil quilômetros, né, de distância. Quer dizer, é muito grande isso aqui, pessoal. E por que eu faço esse exemplo, né? Porque ele não é intuitivo, e a gente tem a ideia sempre de pensar. A Mariana deu um excelente palpite, na verdade. Geralmente, a gente faz essa experimentação em palestras, em ideias. O pessoal gosta de dizer, ali do outro lado da rua, tipo, da distância até o shopping da minha casa, enfim, perto da minha casa. Mas o pessoal geralmente não tem essa dimensão de, olha, quão alto vai isso, ou quão distante vai isso. Porque a gente tem uma intuição local e linear, né, que foi a forma como os nossos cérebros foram arquitetados. E, consequentemente, pessoal,
as tecnologias hoje vêm crescendo nesse ritmo aqui, e não no ritmo local linear que a gente está acostumado, né? Então, para o bem e para o mal, né, a tecnologia vem evoluindo nesse ritmo exponencial há décadas, e é o que tudo indica continuar sendo assim. E aqui eu dou um exemplo bem claro no campo do comércio, que fica bem mais clara essa ideia do crescimento exponencial, sobretudo porque até, empresas como o Blockbuster, né, que talvez tenham pegado algum filme na adolescência de vocês, ou alguns anos, né, hoje não existe mais, porque ela não viu esse poder do crescimento exponencial, não enxergou, não teve esse olhar da tecnologia, e, consequentemente, a Netflix acabou, então, se dando muito melhor nessa história toda. Né? A mesma coisa a Kodak, né? A Kodak é mais o nosso tempo aí, né, Bruno? A Kodak, nós tiramos aí, revelávamos fotos na nossa juventude, né? Hoje a Kodak não se fala mais, porque não teve essa visão de olhar a tecnologia, olhar esse crescimento exponencial, consequentemente, acabou sendo hoje substituída, né? Como Instagram e outras plataformas de tecnologia de fotografia. Então, por que isso, pessoal? Essa ideia de crescimento exponencial é importante porque a tecnologia hoje vem evoluindo e vem expandindo nesse ritmo. E, consequentemente, assim como traz benefícios, traz também muitas práticas, né, punitivas, né? E aqui, só para, antes de chegar nelas, aqui propriamente dito, né, eu gosto sempre de trazer esse olhar de que nós estamos experimentando hoje transformações cada vez mais aceleradas, e quando a gente fala em quarta revolução industrial, é para simbolizar exatamente isso, né? Um mundo que cada vez mais, né, esse universo digital, tecnológico e físico estão conectados. Então, nós passamos já por 3 grandes revoluções industriais, e agora nós estamos nesse momento, né, que muito acelerado, né, como alguns gostam de falar, o mundo VICA, o mundo VUCA, né, cada vez mais acelerado, e, consequentemente, isso vem impactando diversas indústrias e setores. E nesse contexto que se fala, né, num direito penal, um direito 4.0, um direito penal 4.0, porque é para representar esse direito, esse novo direito, por assim dizer, integrado, né, influenciado pela quarta revolução industrial, porque essa nova dinâmica, essa nova prática, que ela já vinha anteriormente à pandemia e agora se potencializou ainda mais por conta desse cenário pandêmico que nós estamos experimentando, vem desafiando a todos nós, profissionais, né, estudantes. Então, esse olhar de um direito penal, um direito 4.0, é para simbolizar esse direito conectado à quarta revolução industrial. E aqui, quando a gente fala em quarta revolução industrial, pessoal, tem 2 grandes transformações que são essenciais a gente possa compreender, sobretudo porque hoje, nós profissionais, e aqui eu vou falar muito sobre o olhar também da advocacia, nós temos um universo hoje de novas possibilidades e também de novos desafios, né? Então, uma primeira grande transformação que o direito está experimentando é a trazida por Lautex e Legaltex, que são as startups jurídicas que hoje oferecem soluções tecnológicas para aprimorar o mercado jurídico. Então, basicamente, aqui eu trago um gráfico aqui para vocês, né, um diagrama, não sei se vocês vão conseguir ver muito bem, mas aqui é o radar da Associação Brasileira de Lautex e Legaltex, que são as empresas hoje que estão transformando, né, o setor jurídico, e muitas delas têm claramente impacto para os profissionais da área criminal. Então, por exemplo, aqui tem soluções como a Verifact, que são, hoje nós podemos aprimorar a produção de provas, né, pessoas que atuam na área criminal, advogados criminalistas e assim por diante, conseguem hoje produzir provas, né, então, conversas de WhatsApp eu consigo autenticar, né, para fins de um registro de um dano moral, ou mesmo de uma ofensa, né, uma injúria, difamação, calúnia, eu consigo registrar esses documentos de uma plataforma segura para isso, consequentemente eu vou trazer essas informações judiciais, né, para que o magistrado possa apreciar. Tem ferramentas hoje incríveis como o Wayback Machine, que permitem aos profissionais voltar, assim, no tempo, entre aspas, aqui, usar print screens de páginas do passado para comprovar assim, questões jurídicas, né? Então, um exemplo que eu dei até recentemente num artigo, vamos pensar, assim, que uma pessoa use o site dela pessoal para ofender outra, né? Então, eu consigo já com essa ferramenta, que é o Wayback Machine, vocês podem pesquisar isso ou escrever Internet Archive no Google, é um site que eu consigo ver como era a página no passado. Então, vamos pensar assim, vamos dizer que uma página me ofenda, eu consigo ver como é que essa página estava há 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, eu consigo resgatar esse print e, consequentemente, vou usar como prova, né? Ou para um dano moral, ou mesmo para demonstrar que houve uma ofensa, uma lesão à minha honra, à minha pessoa, e assim por diante.
Então, essas ferramentas hoje estão à disposição, e os profissionais que atuam na área criminal, sobretudo, têm que ter total domínio sobre elas, para que possam aprimorar cada vez mais a produção de prova. Tem outra ferramenta que eu recentemente compartilhei até com o Alexandre no podcast Legal Driver, que a gente fez ali, que é a Cronos, né? A Cronos eu consigo emitir um dossiê completo de qualquer pessoa jurídica, e eu posso usar isso tanto para tomar decisões estratégicas no dia a dia da minha advocacia, como eu posso também usar essas informações, né, para fazer um dossiê de testemunhas. Então, vamos pensar, antes de uma audiência criminal, eu quero me preparar melhor para essa audiência, eu consigo emitir ali, fazer um dossiê daquela testemunha, ver quais são os gostos dela, como é que, se ela tem alguma ficha criminal, alguma informação que possa me ser útil para aquela audiência. Então, eu consigo emitir nessa plataforma um dossiê completo da testemunha, ou mesmo de uma empresa, se assim eu entender. Então, são ferramentas hoje que estão à disposição para que nós, profissionais, possamos cada vez mais utilizar e, consequentemente, né, estar mais preparados para esse novo contexto. E futuramente, sobretudo no campo da advocacia, seja ela criminal ou não, eu imagino que cada vez mais profissionais vão utilizar mais essa gama de dados, né, uma advocacia data-driven, ou baseada em dados, governada por dados, e, consequentemente, vão ali tirar muito mais proveito e ser mais assertivos na sua atuação profissional. Então, é um aspecto muito interessante de enxergar, pessoal. Vocês estão agora, em breve, talvez queiram advogar, outros não, mas enxergar essas novas ferramentas, né, a tecnologia, como oportunidade, não como ameaça. Então, vocês podem vasculhar esse radar da B2L, lá, explorar ele à vontade, é o site da B2L, e lá vão ter muitas ferramentas nesse sentido. Então, esse é um olhar, né, da tecnologia, e o outro que daí se conecta diretamente aqui ao direito penal, que é o direito enquanto reflexo da sociedade tecnológica. Então, basicamente, hoje, cada vez mais, né, são muitas transformações, ao mesmo tempo, nossas tecnologias, que estão trazendo benefício e, ao mesmo tempo, né, desafios para todos nós. Então, hoje, drones, impressão 3D, robótica, inteligência artificial, que são ferramentas que estão já nos auxiliando de inúmeras formas, estão sendo também utilizadas para as mais diversas finalidades, né, sobretudo para a prática de crimes. Então, aqui eu trago brevemente algumas informações, até algumas matérias que eu escrevi no meu site, para dar um tom para vocês aí do que já vem acontecendo e do que pode acontecer agora para os próximos anos, dentro desse campo, né, do direito penal, das práticas punitivas como um todo. Tem alguma pergunta aí, Bruno? Temos uma consideração do Clóvis e uma pergunta. O Clóvis afirma, né, mudanças de vida tão intensas e rápidas como o crescimento exponencial, que com o nosso comportamento ancestral, né, que obedece a leis lineares, acabam nos confundindo, né, ou nos assustando muitas vezes, né? E ele pergunta, o que fazer então? Né? Negar a tecnologia? Perfeito, excelente pergunta aí, consideração do Clóvis, né? Eu vejo cada vez mais, Clóvis, assim, a ideia, né? Eu gosto de trazer essa mentalidade, que eu acho uma mentalidade importante, enxergar a tecnologia como oportunidade, não como ameaça, né? Ou seja, ela não é uma panaceia, não vai solucionar todos os nossos problemas, mas é uma ferramenta que nos auxilia e muito. Então, enxergar ela com esse olhar, com essa visão, é, no meu entender, a forma mais adequada de fazer, né? E quando a gente fala em tecnologia, né, é sempre importante também, nesse contexto que eu falo aqui dessas ferramentas, aquelas Lautecs todas, é necessário que os profissionais conheçam esse mercado e testem essas ferramentas, né? Não adianta eu aqui elencar, né, várias soluções para vocês, olha, baixem essas 3 ou comprem essas 3, não. O profissional precisa manusear, precisa experimentar, e muitas delas, pessoal, isso eu já tenho falado com vários colegas, tanto criminalistas como não, estão agora coletando muitos resultados favoráveis, né? A prática como um todo melhorou muito por conta dessas novas ferramentas que já estão hoje à disposição no mercado, não são ficção científica, né? Muitas até às vezes acham que, isso é coisa dos Estados Unidos. Não, tem um mercado com mais de 150 empresas, Lautecs, Legaltecs, como ela se chama aqui no Brasil, né? Que estão oferecendo essas soluções tecnológicas. Então, é importante, Clóvis e demais, aí ter esse olhar de entender a tecnologia como oportunidade, não como ameaça, e utilizar todo o potencial dela a seu favor. E quando eu falo também, pessoal, aqui dentro do eixo temático de direito penal, né, eu trago muitos conteúdos voltados sobre esse tema no meu site pessoal, que é bernardoazevedo.com, e, assim, o que a gente tem experimentado, né, cada vez mais, assim, por exemplo, nesse contexto da pandemia, sobretudo se intensificou aí a questão dos crimes digitais, né? Quer dizer, sobretudo a prática de phishing, né? Que você já deve ter ouvido falar da expressão, mas o phishing é aquela pescaria, né? Ou seja,
os criminosos se valem de e-mails, se valem de mensagens de SMS para o cometimento de crimes, né? Então, todo dia eu recebo no meu celular aqui, é a coisa mais comum que tem, é uma coisa assim no sentido, olha, você ganhou uma promoção, clica aqui, né? Agora, mas mais recentes agora já se adequando à LGPD, né? Quer dizer, nós estamos atualizando a nossa política de privacidade. Clica aqui para saber o que mudou. Quer dizer, até essa aqui, né, que é dentro de um contexto agora da LGPD, que já está valendo, né? Os profissionais estão se valendo dessas práticas, né, de phishing, né, que é uma expressão que se usa muito nos Estados Unidos, e é o termo aqui para simbolizar, então, essa pescaria, essa tentativa de pegar alguém por meio de e-mail, né? Então, e muitos profissionais caem, né? Profissionais, não profissionais, né? Pessoas do mundo todo caem nessas tentativas de e-mail e acabam clicando ali, baixando malwares, baixando arquivos executáveis. Então, os crimes de phishing são os que mais cresceram, né, nesse contexto da pandemia, e os profissionais os criminosos, melhor dizendo, estão se valendo disso para pegar as mais diversas pessoas. Consequentemente, nós também vemos um crescimento cada vez maior, pessoal, das ferramentas de cálculo de reincidência, né, ou seja, ferramentas preditivas. Então, esse é um tema até muito relevante, até para TCC, pessoal, para explorar em TCC, que é a questão da discriminação algorítmica. É um tema pouco explorado, né, até onde eu sei, não tem nenhum trabalho, assim, de fôlego sobre isso no Brasil, mas, sobretudo, que hoje os juízes norte-americanos têm utilizado ferramentas que indicam, né, o índice de reincidência das pessoas, ou seja, eles vão dizer assim, esse apenado tem mais probabilidade de voltar a cometer crime do que o outro, e assim por diante. E aqui tem todo um problema relacionado a isso, porque envolve, né, os viés, né, a discussão dos vieses dos algoritmos, ou seja, os algoritmos são elaborados, são digitados por pessoas que geralmente são, no contexto aqui dos programadores como todos, são pessoas brancas, né? Brancas e com um certo nível, assim, de intelectualidade. Consequentemente, eles trazem esse olhar, muitas vezes, dos vieses pessoais deles, que às vezes é inconsciente, às vezes não, colocando isso nos algoritmos. Então, algoritmos vão fazer análise de pessoas negras, e aqui a ProPublica, né, que é uma empresa de jornalismo investigativo, investigou isso com muita profundidade, e eles descobriram que esses sistemas, né, que calculam os índices de resistência, eles ofereciam, então, viés, né, discriminação no momento da análise da resistência não. Ou seja, basicamente, eles notaram que pessoas negras eram normalmente indicadas como mais propensas ao cometimento de crimes, né? Então, deu toda uma complicação nesse sentido, deu várias polêmicas, vários debates, né? Inclusive, algumas empresas, por conta disso, já estão agora suspendendo, né, os investimentos, e quando a gente conecta esse tema também com o próprio reconhecimento facial, que assim como os softwares estão sendo utilizados para análise de reincidência, o próprio reconhecimento facial, que cresce cada vez mais nos Estados Unidos e também está crescendo no Brasil, tem feito essas análises de rostos de pessoas e, consequentemente, apontado pessoas negras como mais propensas, né, mais dispostas ao cometimento de crimes. Então, esse é um debate muito polêmico, muito interessante para explorar, inclusive, em trabalhos de conclusão, né, a questão da discriminação algorítmica, que vem sendo hoje cada vez mais explorada, né. Então, muitas empresas estão suspendendo os investimentos nessas áreas por conta da possibilidade de erro, ou seja, existe uma possibilidade de erro grande aqui, e vários estudos nesse sentido já demonstram, né, que pessoas negras acabam sendo colocadas como mais dispostas ao cometimento de crimes. Então, é um tema essencial, e isso sinaliza, né, um futuro cada vez mais que a gente está vendo a inclusão, né, dessas tecnologias de reconhecimento facial, cada vez mais, e sobretudo conectando com esse tema dos algoritmos. Então, pessoal, aqui é um recorte temático excelente para quem deseja explorar no campo de um TCC ou mesmo em mestrado, né, acho que vale muito a pena nesse sentido. Então, aqui nós temos um primeiro olhar, né, os sistemas que calculam índice de reincidência, que vem crescendo nos Estados Unidos, e também nós temos aí, ao mesmo tempo, o software de policiamento preditivo, que é um outro tema grande também que merece consideração, que é relacionado a esse grande tema, né, que em inglês aqui eles têm traduzindo, daria para chamar de policiamento preditivo. Esses softwares, pessoal, eles têm ajudado a polícia como um todo a identificar locais em que crimes podem acontecer, né, ou seja, mapeando regiões, por exemplo, regiões específicas que as pessoas cometem mais crimes, o software vai apontar ali a probabilidade de que crimes aconteçam novamente, assim por diante. Então, esses policiais de vários estados norte-americanos
têm utilizado essas ferramentas para se antecipar em relação aos criminosos, ou seja, eles já montam patrulhas, né, já conseguem, então, incorporar seus policiais antes mesmo de que as práticas aconteçam. Aqui, claro, né, esse tema se conecta claramente com aquele filme Minority Report, vocês devem ter assistido esse filme, né, em que o detetive John Anderton, que era interpretado por Tom Cruise, ele fazia, então, ele manuseava ali, né, umas bolas ali, umas imagens, para antecipar crimes, né, que eram por meio de 3 paranormais que ficavam num tanque imerso, né, líquido, que tinham essas visões. Então, aqui, claramente, né, se conecta com esse olhar que essas ferramentas estão sendo já utilizadas por parte dos Estados Unidos, né, como forma, então, de antecipar crimes, antecipar práticas punitivas, consequentemente, eles acham que, com isso, vão conseguir reduzir a criminalidade como um todo. Também, dentro dessas novas tecnologias e conectando com o direito penal, processo penal, tem sido cada vez mais utilizadas as ferramentas de realidade virtual. Então, aqui eu trago uma experiência de um tribunal chinês, né, que usou a realidade virtual para reconstruir a cena de crime. Então, eu vejo isso, inclusive, no Brasil. Nós estamos com a iniciativa pioneira até do Ministério Público do Rio de Janeiro, que tem um departamento específico lá, que estão montando agora uma primeira solução já nesse sentido. Eles estão construindo essa prova, né, baseada em realidade virtual, e querem oferecer isso para os promotores lá promotores de Rio de Janeiro usar nos tribunais do júri, né. Então, basicamente, o que se faria aqui? No momento do plenário, né, eu daria para os jurados um óculos de realidade virtual, né, um headset como este, e lá eles teriam uma espécie de uma experiência, né, uma ambientação naquele local do crime. Então, eles conseguiriam ver como o crime aconteceu, a partir da perspectiva do infrator ou da vítima, conforme a tese defensiva que vai ser apresentada ou a tese acusatória no caso, né. Então, basicamente, na China foi o que eles fizeram essa possibilidade de ter uma experimentação, só que aqui eles usaram um telão, né, não é a mesma experiência e não tem a mesma imersão do que seria usar ali um headset, né, uma tecnologia de realidade virtual, que basicamente vai colocar o óculos e vai ter ali uma experiência, né, semi-imersiva, porque a gente não vai estar lá fisicamente, mas tentando, de algum modo, criar uma sensação de empatia aqui do jurado, que ele consiga entender o que aconteceu, e, consequentemente, aderir aos meus argumentos enquanto advogado, enquanto promotor de justiça, e assim por diante. Então, são novas práticas que vêm sendo incorporadas, e em breve eu acho que nós vamos ver isso mais aqui no Brasil, até mesmo por conta dessa experiência agora no Ministério Público do Rio de Janeiro, que já está encabeçando essa nova prática. Também... Oi. Posso intervir aqui? Claro. Acho que em virtude do avançado da hora, a gente até pode deixar aí com um gostinho de quero mais para o pessoal, até perfeito. Porque o Bernardo, junto com o professor Felipe da PUC, né, do Rio Grande do Sul, estão propondo um curso de extensão, né, sobre a temática. Em breve estará no sistema aos interessados, né, sobre esse assunto e outros mais, tá? E porque a gente também tem algumas questões, Bernardo, que alguns alunos realizaram, tá? A Maria, né, ela diz o seguinte: negar a tecnologia é o mesmo que parar no tempo, a evolução se dá para aquele que se adapta, né? Que ela está citando indiretamente aí o Darwin, né? A Mariana Reis pergunta quais caminhos um advogado criminalista pode buscar com o crescimento das tecnologias, tá? Aqui relacionada à área criminal, e a própria Mariana diz que a LGPD é muito falada hoje em dia, né, muito debatida, mas não é, em regra, né, em geral, aplicável ao direito penal. E a Camila fez uma observação sobre essa questão dos algoritmos, né, que semana passada, ou nessa, ela não se recorda, que teve no Twitter uma movimentação na questão do algoritmo que em imagens, lado a lado, ele mostrava somente as pessoas brancas na prévia das imagens da timeline, né, para mostrar essa questão que tu estava expondo há pouco. Mas se tu puder falar um pouco aí da questão do advogado criminalista, do uso de novas tecnologias, acho que seria interessante. Perfeito. Muito boas todas as perguntas, vou tentar passar brevemente por cada uma delas, mas assim, dentro da pergunta da Mariana, então, os novos caminhos, né? Basicamente, Mariana, dentro daquele contexto que eu expliquei ali, nós temos hoje à disposição aquele conjunto, né, de soluções tecnológicas para aprimorar os nossos serviços jurídicos. Esse exemplo que eu dei da Cronos
é uma plataforma hoje que eu consigo fazer um levantamento, um dossiê completo de testemunhas. Então, imagina que tu esteja se preparando para uma audiência criminal, né? Tu quer entender quem são as testemunhas, o que perguntar para elas, como tu poderia perguntar tal coisa, assim por diante. Então, tu poderia fazer um estudo prévio dessas testemunhas e chegar preparada para uma audiência, né? Consequentemente, o que muitos profissionais fazem hoje em dia? Elaboram ali só umas perguntinhas, não estudam ninguém, e vão lá, só leem um processo, assim, o que disse a testemunha, e vai lá perguntar. Eu posso fazer isso, como eu também posso elevar o nível da minha produção de prova, então, por meio desse levantamento. Então, eu cada vez mais estou confiante, Mariana, que os profissionais da advocacia, criminal ou não, né, vão cada vez mais utilizar os dados a seu favor como forma de produzir melhores resultados profissionais, né? Que é o termo em inglês que é o data driven, né? Que é governado por dados, baseado em dados, porque os dados hoje estão em todos os lugares, né? Então, hoje eu compro um livro na Amazon, lá, o Bruno também compra, nós vamos ser indicados para livros que a gente não compraria normalmente, mas são quase assim escolhas certeiras, né? Quer dizer, pô, eu acabo lá comprando 3, 4 livros adicionais, porque eles mapearam já os meus gostos, né? Eles trabalham com dados. E, consequentemente, os profissionais da advocacia vão ter essa possibilidade, já tem hoje, mas vão ter cada vez mais, de utilizar os dados a seu favor. Então, ferramentas como essa aí, como eu falei da Cronos, né? Tem outras ferramentas ainda que não são da área criminal, mas em breve já vão ter versões da área criminal. Tem a Data Lawyer, por exemplo, que eu consigo mapear como os juízes entendem tais casos na área trabalhista, por exemplo. Consequentemente, é só questão de tempo alguém fazer uma versão focada na área criminal. Então, se trabalha aqui com dados, é só os dados digitais locais, eles vão mudar. Agora, em vez de ser da área trabalhista, a área criminal e assim por diante. Então, eu acho que hoje um grande aliado do profissional é os dados, né? Os dados como fator determinante para a tomada de decisões estratégicas no dia a dia da advocacia. Vamos ver o que mais aqui. A Camila falou da questão dos algoritmos, né? Essa questão dos algoritmos é um excelente tema, Camila, assim, inclusive, que é relacionado à discriminação algorítmica, porque tem muitos viés, preconceitos aqui no momento da programação, e isso acaba influenciando, né, a análise de softwares como esse, né, que são softwares de análise preditiva e aqueles de índice de reincidência, de análise de índice de reincidência, melhor dizendo, né, fazem essas considerações. E até eu mencionei agora, esses dias, não me lembro o nome da pessoa, porque é um nome, eu acho que é africano, assim, mas uma programadora, ela programou um software para reconhecimento facial uma vez, e o software não reconheceu o rosto dela porque ela era negra, quer dizer, os algoritmos tinham feito, estavam já pré-programados para reconhecer só pessoas brancas, né, no reconhecimento facial. Então, até ela polemizou isso, deu muito, até um TED sobre isso, agora não recordo o nome dela de cabeça, posso te passar depois, mas que vale a pena conferir, né, e por conta disso, né, ela está fazendo um trabalho acadêmico, salvo engano, e o algoritmo, então, não reconheceu ela por ser negra, quer dizer, tinham já as pré-definições, né, as pré-programações para que somente reconhecesse pessoas brancas. Então, é um debate muito, muito sério sobre isso, e como eu falei ali mais cedo, várias empresas estão abolindo, né, investimentos, deixando de investir nessa área que envolve reconhecimento facial, né, e a própria análise preditiva por conta disso, pela possibilidade de erro, consequentemente, né, a gente tem muita possibilidade aqui de condenar pessoas inocentes, colocar pessoas que não têm nada a ver com os fatos em situações bastante complicadas, né. Bernardo, então acho que em virtude do avançado da hora, daqui a pouco o pessoal tem aula, hoje eu não tenho, mas Robson tem, né, e os demais também têm. Eu queria agradecer a tua presença, lembrar o pessoal aí que vai rolar o segundo Congresso de Ciências Criminais da Sociedade Contemporânea na primeira semana de novembro. O canal Ciências Criminais é uma das instituições apoiadoras do evento, sobretudo na figura do Bernardo, que fica aqui o meu agradecimento público. De fato, vai sair o lançamento do livro, vocês podem aprofundar essas questões de tecnologia com a obra do Black Mirror, entre outras, né, as fontes aí que o Bernardo indicou. Então, Bernardo, agradeço de coração pela participação. Em breve a gente terá maiores informações sobre o curso de extensão que o Bernardo vai ministrar aqui na UFRGS, tá? Fiquem atentos às nossas redes sociais e eu passo a palavra para o Robson aí fazer suas considerações finais. Eu vou fazer um fechamento, Bruno, mas desde logo também quero agradecer ao Bernardo pela disponibilidade, pela generosidade do compartilhamento de todas as suas pesquisas, as suas informações, né? Então a gente percebe que isso é realmente o nosso tempo, né?
e, acima de tudo, queiramos ou não, precisamos entender melhor o que se passa, né? E também nos considerar inserido nesse cenário de mudança, né? Sairmos dessa nossa inércia, quem sabe uma pequena inércia polar. Bernardo, muito obrigado. Bruno, um abraço mais uma vez, satisfação encontrá-lo aqui. Aí aos nossos alunos que estiveram conosco aí também, um abração. Obrigado. Saudações tricolores para ti, Robson. Não precisava puxar isso. Um abraço, obrigado, Bernardo. Obrigado mesmo, tamo junto. Quando precisar, as portas da instituição estão abertas. O Bruno, eu só ia... Obrigado, Bruno. Obrigado, Robson. Abraço a todos. Fala, Robson. Depois eu ia te falar, tu tá gravando aqui ainda?